Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na Sagres TV. Está no ar mais uma edição do Sinal Aberto. Nós agradecemos a sua companhia. Vamos ficar juntos até 1 da tarde. Letícia Martins, no 12, sextou. Sextou, Kleber Ferreira, ótima tarde para você. Para você também, querido. Uma ótima tarde para você que nos acompanha aqui na Sagres TV, no canal 26.1 da TV aberta, ou ainda pela rede mundial de computadores no nosso canal no YouTube. Você acompanha também e pode fazer o sinal aberto com a gente, acredita? Não é mesmo, Kleber? É, exatamente. Pelo aplicativo WhatsApp, no número 3216-0726, nós estamos aguardando a sua participação. Pode pautar os nossos repórteres, pode fazer a sua reivindicação de matéria, você pode dar a sua opinião, você pode dar a sua sugestão. Nós já estamos esperando. E hoje o Sinal Aberto começa falando sobre direitos humanos. Goiânia está sediando o Encontro Nacional Os Direitos Humanos em Tempos de Crise da Democracia, promovido pela Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituição Federal de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico também, o PROIFES. Pois é, quem fala conosco sobre este assunto é o Nildo Ribeiro, que é o diretor de Direitos Humanos e coordenador do Grupo de Trabalho Direitos Humanos da PROIFES. É um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, professor. Uma boa tarde. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui, conversando sobre esse assunto, sobre direitos humanos, sobre esse evento. E é muito importante situar que esse evento ele é realizado aqui, em Goiânia, porque aqui é um dos maiores índices de feminicídio do Brasil. E um dos maiores índices também de tráfico de mulheres. Então, quando nós trouxemos o evento é para discutir essas pautas que são tão importantes para a sociedade como um todo, não só para a universidade, mas para toda a sociedade, porque nós criamos um canal de diálogo, de resistência e de enfrentamento dessas pautas que são importantes para todos nós. Pois o PROIFES congrega professores, né? Sim. E por que... Normalmente uma instituição que congrega professores, luta pelos direitos dos professores, pela melhoria da qualidade do ensino, pela melhoria da qualidade do docente, pela uma melhor condição de trabalho, essa coisa toda. Por que encampar esse assunto em uma categoria que já tem tantas e tantas lutas, professor? Excelente a sua pergunta, excelente. Ontem na mesa de abertura nós falamos sobre isso. Então o PROIFES está na vanguarda dessa discussão, porque a gente entende que a universidade é onde nós podemos formar essa massa crítica de discussão, seja qual for a profissão que esse indivíduo ele possa seguir, seja medicina, porque nós pensamos muito que essas questões de direitos humanos é para discutir apenas nas áreas das ciências sociais. Não, é uma questão de vida de todos os profissionais. Então a gente entende que a universidade, que dialoga tão bem com essa sociedade, pode formar essas pessoas com uma visão diferente de mundo, tornando o mundo melhor para todas as pessoas, e um Brasil melhor, principalmente dizendo. Então, o PROIFES, ele está vamos dizer assim, na crista da onda, ele está nesse momento, nesse movimento, entendendo que isso também é pauta nossa. É pauta dos professores, das professoras, é pauta dos alunos, é pauta da universidade como um todo. Isso é muito importante para nós. Nildo, quem participa desse encontro são só professores? Não, nós temos assim professores, professores de todo o Brasil, mas nós temos também estudantes, nós temos servidores técnicos, então nós temos entre nós jornalistas, então nós temos um grupo bem eclético, políticos, nós temos um grupo bastante variado entre nós, no nosso evento. A programação como um todo me chamou a atenção, mas a programação de hoje eu achei muito interessante e vou te dar uma oportunidade para falar sobre isso, professor, porque este é um tema que vai estar, parece que eternamente em pauta do Brasil, que são os direitos humanos em tempo de crise da democracia. Essa democracia parece que sempre está em crise. Fala para a gente um pouco da abordagem que será feita deste tema de hoje, os direitos humanos em tempo de crise e democracia. Esse é o tema geral, é o tema geral do nosso encontro. Nós tivemos uma mesa hoje pela manhã e continuaremos falando sobre isso. E como você coloca muito bem, a democracia que parece estar em crise todo o tempo. Nossa, desde Deodoro. E aí, você precisa estar sempre se reafirmando nesses espaços de crise da democracia. Mas nós entendemos que nesse momento atual, nós estamos passando por um momento mais crítico, que traz uma invisibilidade maior para esses grupos vulneráveis. Então, quando a gente coloca a crise da democracia, a gente entende que nesse momento a própria universidade, que está sob ataque direto,
né, cerceando o nosso livre pensar, nossa autonomia. Então, nesse momento, essa crise parece que está um pouco, mais, vamos dizer assim, firme, forte. Exige mais cuidado no momento? Exige muito mais cuidado, muito mais envolvimento, por isso o evento, né? A gente se encontrar, a gente debater ideias, a gente fortalecer a nossa luta, né? Então exige realmente um olhar mais apurado, esse momento especificamente que nós estamos vivendo. Além desse encontro nacional, o Grupo de Trabalho Direitos Humanos, Raça, Etnicidade, Gênero e Sexualidades da Proifes tem outras ações? É um trabalho constante? Sim, é um trabalho constante. Então nós temos assim, reuniões ao longo de todo o ano. Nós participamos também do Encontro Nacional do Proifes com um turno só para discutir direitos humanos. Nós acompanhamos as notícias. Para mostrar que a gente está mostrando na tela agora o slide, né, do encontro. Sim, pode continuar. Desculpa, professor. Nada, tranquilo mesmo. Então nós realizamos reuniões anuais, mensais, nós acompanhamos as notícias, então é importante que a gente esteja ali acompanhando o que está acontecendo, né, em todo o Brasil, e a gente vai pautando, vai escrevendo, vai se posicionando, tá, participando de movimentos, enfim, de tudo. E quais são os resultados? Já está tendo avanço? Muito avanço. E um avanço importante, que aí eu trago a sua fala, que foi dentro do próprio movimento sindical, porque quando o Proifes começou com esse movimento, só se pensava em carreira, só se pensava nessas questões que são importantes para o professor. Mas dentro do próprio movimento sindical, a gente percebe que até as pessoas que não eram tão voltadas, porque parece que tem um nicho de direitos humanos que só discute direitos humanos, né? Parece que é separado de todo o resto da discussão, não só da universidade, da sociedade. Né? Então, existe um certo até preconceito sobre quem discute direitos humanos. Então, hoje a gente percebe que dentro do sindicato, dentro da universidade e a própria sociedade, eles começam a pensar, né, diferente sobre a questão de direitos humanos. E nós temos resultados efetivos, inclusive na própria universidade, onde as pessoas se sentem acolhidas. Né? Então, se você tem um professor que já tem uma perseguição natural sobre qualquer outro motivo, mas tem a questão de raça, tem a questão, né, da mulher, tem a questão da sexualidade, nós temos esse lugar onde nós podemos apoiar esses professores, esses alunos, quando eles se sintam fortalecidos para a nossa luta diária. E também é natural que se a academia e uma instituição que congrega professores leva esse tema para o debate, houve um momento, e não é culpa de ninguém, que alguns marqueteiros, e eles estão por aí sempre, sim, tiraram proveito de defesa de direitos humanos, sim, para se autopromover. Sim. Né? Nós sabemos quem são, estão por aí, candidatam, ganham eleição, falam e não fazem nada. Então, o momento em que a academia se volta para este assunto, a gente entende que ele ganha mais credibilidade. Sim. Sim. São os professores, na verdade, discutindo dentro de uma formação teórica também, né, de luta diária, porque é uma luta diária nossa, conceitual. Então, a gente traz a questão histórica, a questão conceitual, a questão das leis, e isso de uma forma que o diálogo se torne plausível, se torne fácil também de todo mundo entender, mas baseado em toda uma construção do ambiente universitário. Então isso ajuda muito a fortalecer esse debate, não, de forma alguma para a autopromoção, mas sim para uma sociedade mais justa, uma sociedade inclusiva, uma sociedade melhor para todos e todas. É isso que a gente realmente busca. Professor, as deliberações do grupo são levadas ao governo para se criar políticas públicas? Sim, em todo encontro, esse é o terceiro encontro, né? Então, todo encontro nosso, hoje nós vamos sair com a Carta de Goiânia. Então, o ano passado nós saímos com a Carta de São Carlos, o ano retrasado com a Carta de Salvador. Então, a gente sai com a carta e nós levamos isso realmente aos políticos, ao Congresso. O ano passado nós fizemos o segundo encontro, antes inclusive das eleições. E nós saímos com a carta para que as pessoas pudessem assim, pensar em quem votar, em pessoas comprometidas, em candidatos comprometidos com direitos humanos. Então, a gente tem esse compromisso. Então, ano passado, nosso encontro foi pensando nisso. E hoje também nós vamos sair com a Carta de Goiânia, onde nós vamos lá lutar para que tudo que foi deliberado aqui a gente consiga pautar lá. É um assunto tão pessoal, mas eu vou colocar em pauta, já faz tanto tempo que ele aconteceu, né? Eu tive um colega de sala de aula, no curso de psicologia, que infelizmente não se tornou psicólogo porque ele era autista. Né? Então, uma violência muito grande que a gente convive como se não fosse com a gente. Né? Dá-se a impressão, até os próprios colegas de sala de aula às vezes concordam com esse tipo de segregação que exclui. Está em pauta, nesse encontro, esse tipo de debate, professor? Que eu julgo fundamental, mas é uma coisa tão pessoal que até peço desculpa se não tiver também. Eu gostei muito também da sua pergunta, e quando você fala pessoal, ontem na mesa de abertura eu pude falar sobre isso. Direitos humanos é algo pessoal. Né? Né? Todos nós temos uma história. Por exemplo, o envelhecimento é algo de direitos humanos.
Né? Porque quando você pensa em envelhecimento, você vê a dificuldade de acessibilidade, a dificuldade de atravessar uma rua, por exemplo. Né? E não se pensa em você colocar acessibilidade para que essas pessoas possam ter uma atividade de participação social maior. E é direitos humanos. Então todos nós vamos envelhecer. A direitos humanos é coisa de humano, então. Exatamente. Muito bem colocado, entendeu? E nesse caso das incapacidades, né, da deficiência como um todo, no Encontro Nacional do PROIFES, inclusive, nós tivemos uma discussão muito grande sobre isso, sobre a questão da deficiência. E o quanto também isso se desloca de direitos humanos, e a gente está puxando muito esse debate. E nesse encontro a gente também está falando sobre isso, a importância de tornar uma sociedade onde possa entender, porque é mais fácil invisibilizar. Né? É mais fácil ninguém se envolver, porque dá trabalho, direitos humanos dá trabalho numa sociedade desigual, né? Como é que a gente vive. Então dá trabalho pensar, dá trabalho criar, dá trabalho transformar, mudar. Então as pessoas preferem, não, esse colega autista... lavar as mãos, né? Exatamente, esse colega autista deixa no canto, eu não vou me envolver com isso. Só que aí é extremamente sofrido para toda a sociedade, não só para ele, para toda a sociedade. E há uma consequência na democracia como um todo também, né? Porque essas pessoas também têm os direitos de brasileiros como outro qualquer. A diferença dele, ele nasceu diferente, mas a diferença dele não é uma coisa gerada por ele, é algo que a natureza deu. Então, se nós não tivermos a tolerância, a compreensão, a aceitação e o comprometimento, eles vão continuar segregados, todos eles. Exatamente. E eu sou da área de saúde, né? Eu trabalho, minhas pesquisas são também na linha de deficiência. Então, o que a gente entende, discute, é que todo mundo tem um potencial, todos nós. E todos nós também temos as nossas incapacidades. Então, a ideia nessa questão de direitos humanos é tornar essa potencialidade visível. Porque se você pega, por exemplo, a lei, né, do sistema de trabalho, tem lá que você tem que ter uma cota para que as pessoas com deficiência... O problema é que a empresa só cumpre essa cota para não ser multada. Mas ela não pega uma pessoa, por exemplo, com autismo que tem um super potencial, vamos supor, de informática, e não faz uma avaliação técnica e coloca onde ele pode explorar seu potencial. Até isso é cruel. Você cumpre a lei, mas coloca essa pessoa escondida. Você coloca numa sala, num depósito, e às vezes excluída da mesma forma. E às vezes não dá a ela, professor, desculpa, Letícia, às vezes não dá a ela as condições necessárias para ela desenvolver o seu potencial e o seu talento, porque elas são especiais, então elas precisam de uma condição especial para desenvolver o seu talento de uma forma, inclusive, socializante. Não pode colocar lá num cantinho, esconder, por exemplo, não, porque escondido fica menos agressivo, essas coisas, não tem nada disso. Basta dar condição a eles. E se você parar para pensar, nós fizemos um trabalho com um grupo de pessoas com doença de Parkinson, por exemplo. Nós fizemos uma roda de conversa para ouvir, né, o que é que eles queriam da universidade, né, que a universidade tem esse papel. E uma das coisas que eles disseram foi o seguinte: nós queremos que as pessoas saibam, né, que Parkinson não pega, né, que eu posso ir para o restaurante, que eu posso ir para o shopping, que aquele tremor não é da bebida. Teve um paciente com Parkinson que falou assim: eu estava no almoço e tremi, e o companheiro da mesa do lado virou e falou bem assim: olha, tão cedo do dia já está bêbado. E eu virei e tive que me autoafirmar: eu não estou bêbado, eu tenho um Parkinson. Então, para essas pessoas, tem a barreira atitudinal, que é uma das barreiras piores até do que as barreiras arquitetônicas, do que as outras barreiras, entende? Então, é uma luta diária dessas pessoas, por isso que elas se escondem. Se vocês pararem para olhar, aonde vocês transitaram hoje ou vão transitar no final de semana, vocês não vão ver essas pessoas, porque elas preferem ficar em casa, porque ali elas estão protegidas de uma sociedade que as traumatiza muito e as fere muito. No começo da entrevista, você também falou sobre esse apoio também à violência de gênero, né? Sim. E ontem nós recebemos aqui no estúdio, né, a Cristina, que foi idealizadora da Glória, que é uma inteligência artificial, né? Que ela dá apoio. Ela dá apoio para as mulheres que sofrem violência. Tem algum trabalho de vocês também que envolve sobre a violência de gênero? Sim, claro. Acho que, inclusive, esse foi um dos primeiros trabalhos que se pensou nessa composição do GT Direitos Humanos. Então começou com a questão de gênero, nós temos professoras e professores extremamente... Hoje à tarde nós vamos ter uma mesa que fala sobre a violência, né? A violência contra a mulher, a violência com a questão da sexualidade. Então nós temos trabalho muito fortes, pesquisas muito fortes, resultados muito fortes nessa questão da violência com a questão de gênero. Tá? Nosso trabalho é muito forte. Essa questão, professor, já que o senhor lida dessa área também, é uma questão de conscientização? Sim, com certeza. Uma das coisas que a gente tenta trabalhar é essa educação diária, sabe? Uma das coisas que eu converso muito com as pessoas é o seguinte: nós temos que ter uma paciência, às vezes até maior, para, vou usar a palavra educar, não sei se é a que se encaixa, mas educar mesmo as pessoas. Muitas não têm sensibilidade mesmo, mas muitas nunca pararam para pensar sobre o assunto. Então, quando você sensibiliza, quando você leva o assunto até
para o seu lazer, para o seu dia a dia, para o seu almoço, dizem, olha, a gente não pode falar sobre isso dessa forma, a gente não pode abordar uma pessoa dessa forma, a gente tem que, por exemplo, uma coisa simples, as pessoas que param na vaga de deficiente, por exemplo, né? Tá com pressa parando na vaga. Ah, então, ninguém vai estacionar aqui, não, é rapidinho. Exatamente, é rapidinho. É sempre rapidinho. É sempre rapidinho, né? É sempre rapidinho. E você percebe, as pessoas param mesmo. Então, uma atitude simples que pode transformar a vida de uma, ajudar a pessoa a ter um pouco mais de inclusão. É uma atitude simples, mas desrespeitosa e violenta, porque violenta. Naquele minutinho, nunca é rapidinho, mas ele fala que é rapidinho, pode chegar o deficiente, que é o dono legítimo daquela vaga, que a lei protege, determina que aquela vaga é a dele, e só tem aquela para ele, não tem outra. Né? Aí ele chega e não tem onde estacionar o seu carro, naturalmente, na sua deficiência, ele não vai ter outra saída que não seja continuar o movimento pela rua. Né? A gente faz um trabalho na rua, às vezes com as pessoas com deficiência, e a gente vai tentando andar com elas na calçada, as pessoas param um carro no meio da calçada, e você fala, como é que passa uma cadeira de roda, como é que a pessoa não para? Então é uma questão de sensibilização, é uma questão de parar para pensar. E só para retornar ao seu ponto da potencialidade, teve uma propaganda na França, que era uma cidade totalmente adaptada para as pessoas com deficiência. Então o telefone, o banco, era Libras, os livros, né, tudo assim, linguagem de sinais. E quem não conseguia explorar sua potencialidade é quem não tinha capacidade, porque era uma cidade mostrando que quando você dá a oportunidade, as pessoas desenvolvem muito a sua potencialidade. Professor Newton, infelizmente, assim, se existe uma coisa ruim na televisão, é o tal do tempo. Tá? Mas, embora o nosso tempo esteja já estourado, eu ainda gostaria que o senhor falasse sobre a programação e os palestrantes, passasse o restante do evento para a gente, para o nosso telespectador. Tá, então hoje nós vamos ter mais 2 mesas à tarde, né? Uma mesa que vai falar sobre violência, a outra mesa que vai falar mais uma vez sobre essa questão da democracia, e nós vamos no final, que vai ser o ápice aí do evento, nós vamos construir democraticamente, reforçando essa palavra, coletivamente, a nossa Carta de Goiânia, que com certeza vai ter um fruto muito bom para todos nós. Até a palavra é bonita, né? Democraticamente. Nildo Ribeiro, diretor de Direitos Humanos e coordenador do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos da PROIFES, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Foi um prazer recebê-lo aqui. Boa sorte para o evento, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Nossa.